Olá pessoal, eu sou a professora Juliana. Vamos agora trabalhar Geografia para o terceiro ano, um modo de vida no campo e na cidade. Vamos falar um pouquinho sobre os povos das nossas regiões brasileiras, continuar sobre eles, né? Vamos pensar aqui um pouquinho nos povos ribeirinhos. Os povos ribeirinhos vivem à margem de incontáveis rios brasileiros, com destaque para a região amazônica, onde se localiza o maior número de comunidades. Então, olha aqui. Observe a imagem e complete. Nós temos aqui o exemplo de uma menina ribeirinha que está usando uma canoa para se locomover. Para os ribeirinhos, o tananã é uma via de deslocamento como a rua é na cidade. Eles utilizam tananã, artesanais, como canoas para deslocamentos, transporte e tananã, principal atividade desenvolvida por eles. Vamos agora pensar quais são essas palavrinhas que a gente vai usar para formar essa frase. Então, nós temos aqui, para os ribeirinhos, o rio. Olha cá, olha aqui. O rio é uma via de deslocamento como a rua é na cidade. Eles utilizam as embarcações artesanais como canoas para deslocamentos, transporte e a pesca, principal atividade desenvolvida por eles. Então, eles usam muito a pesca para poder sobreviver. Você aí já pescou, sabe como que é, gosta dessa prática, conhece alguém que vive da pesca, ou que faz troca de produtos usando a pesca, né? Eu pesco hoje um peixe, você me dá em troca outro elemento, algum outro produto que eu precise ou que eu queira. Conte aí para os seus familiares ou para lá para a sua escola. Vamos pensar aqui. A preservação da natureza é muito importante para o estilo de vida da comunidade ribeirinha. Porque se não preservar, o que vai acontecer? Vai ter peixes nos rios? Provavelmente não, né? Pois suas atividades cotidianas são diretamente relacionadas à natureza. Quais são as fontes de renda para os povos ribeirinhos? Como que os povos ribeirinhos sobrevivem? Vocês que são da região amazônica, principalmente, conta aí para o pessoal da sua escola, faça um texto, posta no comentário um pouquinho sobre como que é. Então, vamos lá. A pesca de peixes e a venda para os comércios locais da região, assim como a troca do pescado por outros produtos necessários para a sobrevivência dos ribeirinhos, como açúcar, trigo, roupas. Então, como eu falei, eles pescam, vendem a pesca ali na região mesmo, né? O pescado que foi pego, vendem, ou então eles usam para troca. Então, eu te dou um pouco do peixe, em troca você me dá o trigo, me dá roupa, um produto de higiene, vai fazendo essa venda, essa troca. Outra fonte de renda é a produção de artesanato, realizada pelas mulheres ribeirinhas. Então, as mulheres usam esse dom do artesanato para a venda também, para a sobrevivência. Como que elas fazem isso? Elas fazem diversos tipos, como cestos, cortinas, bolsas e até mesmo coberturas de moradia, né? O teto lá, o telhado. A produção de artesanato proporciona alguma renda, enquanto a agricultura é praticada para o sustento da família. Então, as pessoas plantam e colhem para sustento da sua própria família. Elas não plantam e colhem para venda, ao contrário da pesca, que a pesca é para a venda, para o comércio local. A agricultura não, é para a própria família. Esses povos complementam sua alimentação com a caça e com o extrativismo vegetal. Então, como a gente falou, se não tiver o quê? O cuidado, né, com a natureza, vai ter peixes nos rios? Não. E os animais para a caça, para alimentação? Também não vai ter mais.
Então, por isso a questão do cuidado com a natureza, da não poluição, cuidar do meio ambiente, preservar esse local, porque os rios são utilizados como via de transporte, como sustento para as famílias e a agricultura também. Vamos pensar agora no exercício número 3. Como chamamos o nome das moradias dos povos ribeirinhos? Olha lá, as casas estão o quê? Sobre os rios. Tem alguma coisa, tem aqui pedaços de madeira, né, troncos, que estão suspendendo essa água, essas casas em cima das águas. Como que a gente chama esse tipo de moradia? Olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Vamos pensar um pouquinho? E aí? Começa com a letra P. Vou dar a primeira dica, hein? Como que é o nome desse tipo de moradia? Palafitas. Palafitas. Aposto que tem muita criança que está vendo aqui que conhece, já viu e até mesmo mora nesse tipo de moradia, não é mesmo? Os palafitas. Os caiçaras são outros tipos de povos aqui lá da região sudeste, um pouquinho ali do nordeste também. São povos que vivem ao longo da costa, próximo ao litoral. Ao contrário dos povos ribeirinhos que vivem à margem dos rios, os caiçaras é o litoral nas praias, né? E seus costumes e tradições têm relação com essa característica geográfica. Número 4. Complete a frase abaixo. A produção caiçara é voltada para a subsistência. O que eles produzem, eles consomem. Em suas pequenas comunidades, a tananã e o tananã são as principais fontes de renda. Então, o que eles fazem para sobreviver? Onde que eles arrumam dinheiro para a sobrevivência deles? Então, a produção caiçara é voltada para a subsistência e suas pequenas comunidades. A pesca também. Só que agora a pesca não é mais nos rios, a gente está falando das pescas nos mares. E o artesanato são as principais fontes de renda. Assim como os ribeirinhos também, os caiçaras também usam da pesca e do artesanato para sobrevivência. Os caiçaras são fruto de uma mistura de quais povos? Quais povos se misturaram para poder e formaram os caiçaras? Pensou um pouquinho? Então, olha lá. Os caiçaras é a mistura do quê? Dos povos indígenas, europeus de diversos países e os afrodescendentes, principalmente quilombolas. Assim se formou e surgiu os caiçaras. Vou registrar aqui. Então, olha lá. Para você também anotar aí no seu caderno. Então, lá. Os caiçaras é a mistura do quê? Mistura de povos europeus, indígenas e principalmente os quilombolas. Certo? Então, aqui a gente retomou e falou um pouquinho sobre os caiçaras e sobre os ribeirinhos. Lembrando a diferença assim, os ribeirinhos estão à beira dos rios, os caiçaras estão lá na beira das praias. Os dois vivem da pesca e do artesanato. São os principais meios para a sobrevivência e subsistência deles. Para a próxima aula,
vocês vão pesquisar e vão realizar os seguintes exercícios. Aprendemos que os caiçaras são fruto de uma mistura de povos indígenas, europeus de diversos países e afrodescendentes, principalmente os quilombolas. Preencha a tabela completando-a com informações sobre os caiçaras. Então, olha lá, as comunidades caiçaras concentram-se no litoral da região, falamos sobre isso. São encontrados também no Nordeste, em quais estados? Eu falei um só, hein? Principal instrumento musical construído pelos caiçaras. Principais produtos utilizados lá na culinária caiçara. Como os caiçaras são conhecidos no estado da Bahia e do Maranhão? Vocês que moram aí na Bahia e do Maranhão, vai ficar fácil, hein? Escreva características relacionadas à cultura dos caiçaras. Qual a característica na dança deles, nas moradias e no artesanato? Lembrando, pessoal, que todas essas informações, para quem quiser relembrar, reler e também achar as respostas dessas atividades, pode ir lá no livro de Geografia do terceiro ano, né? Que é a turma que nós estamos. Lá na página 198 até a página 201, certo? Então, da página 198 até a página 201 está falando sobre os povos ribeirinhos e sobre os caiçaras. Dá uma lidinha lá para a resolução desses exercícios e relembrar o que a gente veio falando um pouquinho, certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula. Se cuidem, lavem bem as mãos sempre, hein? Um beijo!